O vídeo de hoje tem como objetivo ensinar ou mostrar a vocês como é que eu faço uso do Script Hub da CL. O Script Hub da CL, ele fica no portal da ferramenta, com seu usuário cadastrado, nós podemos ir nessa área que é a de ferramentas e modelos, do qual você vai poder escolher alguma análise que você julga interessante, replicar no modelo de negócio de vocês, e dependendo daquilo que você quer fazer, talvez eu tenha alguma regra de negócio, um conjunto de testes já prontos para que vocês possam fazer uso. Então, se eu explorar aqui a biblioteca, eu tenho uma dezena aqui de testes ao qual eu posso fazer uso no meu dia a dia. Então, eu vou colocar aqui uma palavra-chave que é divididas e provavelmente a gente vai achar aqui o teste que eu quero mostrar para vocês. É um teste de alçadas, né? Na verdade de transações divididas, ao qual a ferramenta vai tentar buscar um comportamento de quebras de transações feitas nas últimas 24 horas. Então, se vocês derem uma olhada com calma no portal, vocês, por teste, irão perceber que eu tenho o que é o script, qual que é o pré-requisito para rodar aquele script, algumas limitações e características para execução, o que ele vai pedir de parâmetros, ou seja, uma tabela, um campo-chave, para que ele possa executar na sequência para gerar os resultados que vocês esperam. E aqui alguns exemplos de input de dados. Eu aqui acabei gravando, né, copiando o link para que eu possa mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a ferramenta com um projeto e é bem simples essa etapa. Eu tenho aqui uma base transacional, do qual eu vou tentar aplicar essa regra de negócio dentro dessa base. Então, o que eu posso fazer? Eu crio um script, inicialmente sem nenhuma informação. A partir dele, eu posso fazer a baixa daquele conteúdo. Então, eu copio e colo aquele link para que ele possa fazer o download daquela informação. Então, ele fez o download do script, que eu tenho a inteligência do como ele vai fazer, e a partir daquele script em branco, ele vai pedir as entradas, né? Ou seja, os parâmetros que eu vou precisar inserir para que ele possa rodar. Então, eu vou inserir a minha tabela, eu vou trocar aqui, depois vocês podem ler com calma a documentação, ele vai ordenar a tabela e os primeiros campos ele vai assumir como chave. Então, meu primeiro campo é o que eu preciso, que é o código da transação, é o meu campo-chave. Coloco aqui, ele vai pedir um campo de data para usar como referência para buscar as últimas 24 horas ou o último dia. O valor que essa base tem. E aqui o resultado de saída que ele vai produzir. Simplesmente isso. Coloco aqui para executar o script. Ele vai começar a processar, gerou algumas tabelas intermediárias, mas vocês vão perceber que a minha tabela final, que é o resultado, ele cria grupos, onde ele vai tentar trazer esses comportamentos, de qual registro, né? Ele buscou essas informações, em qual período, e o acumulado desses registros e os valores, né, que eu tentei quebrar nas últimas 24 horas. Né, e aí ele vai trazer esse resultado para a gente. Muito simples, apenas precisei informar o que é necessário de entrada de dados e aqui dentro, no script, eu tenho a inteligência que vai se encarregar de fazer o resto. E aí, para complementar, eu tenho uma variação desse teste. Então, se eu abrir aqui um dos projetos, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses dados transacionais quebrados por dia, então eu vou ter aqui a mesma base, aqui, deixa eu colocar nesse lugar, eu vou ter os dados transacionais, o e-mail é para que, caso eu queira fazer um workflow das informações, eu distribua as exceções para os responsáveis. Então, eu posso quebrar por área quem são os responsáveis e o seu e-mail. Então, aqui eu tenho os dados transacionais, né?
aqueles que eu acabei utilizando e eu tenho os limites que cada área, o código das áreas, que eu tenho que respeitar, né? Então eu vou fazer um cruzamento dessas transações das áreas versus os limites para saber quem ultrapassou. Não necessariamente ele vai fazer nas últimas 24 horas, tá? Ele vai olhar o todo. Então se eu pegar aqui o script e colocá-lo em execução, ele vai fazer esse cruzamento, vai produzir os resultados que eu espero em uma tabela com uma pequena variação do resultado anterior, onde eu tenho, por exemplo, o código das transações, deixa eu filtrar aqui uma área em específico, as datas aos quais essas transações ocorreram, os valores individuais dessas transações, né? Pô, e aí complementando, né, a quantidade de transações que eu tenho somadas, né? O valor total dessa transação, posso olhar uma única linha, ele vai apenas repetir, comparado ao meu limite, que ultrapassou e muito, né? Então esse é um produto que pode ser utilizado como resultado de exceção, que não necessariamente vai olhar as 24 horas, últimas 24 horas, e sim um histórico e cruzamento com a comparação do limite da área, que esse poderia ser um cenário. E aí, só para complementar e finalizar, eu tenho a possibilidade, depois de pegar esses resultados, né, de alçadas de aprovação, e criar aqui um painel gráfico de acompanhamento, onde eu possa pôr as informações e dispô-la da forma que eu achar interessante, combinando gráficos, indicadores de desempenho, e se você instaurar um processo de auditoria ou monitoramento contínuo, vocês perceberam que isso é um script, né? Então, automaticamente, numa frequência regular, seja ela semanal, mensal, por quarter, aquilo que você determinar, ele vai produzir o resultado e vai atualizar essa camada gráfica, que por consequente eu posso distribuir ou para os usuários ACL ou para usuários da área de negócio, isso sem necessariamente a pessoa do outro lado ter uma licença para poder colaborar com essas informações. Então você cria um ecossistema bem colaborativo dentro da plataforma ACL. Já que eu falei de workflow, de exceções, aquilo sim seria uma exceção que eu poderia tratar. Então, eu poderia fazer um cruzamento para saber, por exemplo, automaticamente, né, para aquela área, quem seria a pessoa responsável por fazer aquela tratativa e criar aqui um workflow para que toda vez que aquela exceção seja produzida, a ferramenta, além de atualizar os gráficos, vai mandar um questionário X aqui que eu posso estabelecer para um determinado usuário, né? Se eu não sei o usuário, se na verdade ele não é um usuário da ferramenta, eu posso digitar o e-mail para que ele responda todas aquelas exceções, ou então, como eu citei no exemplo anterior, né? Se eu colocasse aqui no resultado final um campo de e-mail, ou seja, cada área com seu e-mail, eu poderia selecionar esse campo e ele dinamicamente vai saber para cada registro a qual área, a qual e-mail eu tenho que enviar aquelas exceções para a pessoa responder. Bom, esse era o racional. A ideia central do vídeo é mostrar para vocês como é que eu capto uma informação da biblioteca para produzir um resultado. Já aproveitei e falei um pouquinho de auditoria e monitoramento contínuo aplicado tecnicamente na nossa plataforma. Tá certo, gente? Obrigado.